Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Omedic Podcast. E o nosso objetivo aqui é levar saúde e informação para você e a sua família. E a cada podcast nós temos um convidado diferente. E hoje nós temos uma convidada muito especial para a Omedic. Mas antes de eu apresentá-la, eu gostaria de apresentar a Omedic, né? Nós temos aí alguns inscritos no nosso canal no YouTube novos. Então, para conhecer a Omedic, nós temos aí, estamos há 25 anos no mercado. Eu sou Laís Nazário, sou fisioterapeuta responsável da Omedic e nós temos duas lojas no centro de Criciúma, Santa Catarina. Uma na rua João Sequinel, que fica a nossa filial, em frente ao pronto-socorro do Hospital São José, e a nossa matriz na rua Coronel Pedro Benedetti, em frente ao Metropolitan. Então, vamos lá, né? Gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela que é uma profissional muito competente aqui na nossa região, bem reconhecida, né? E nós temos um carinho e podemos chamar de grande amiga, porque já estamos aí nessa parceria já tem alguns anos. Então, seja muito bem-vinda, né? Karina Ferreira, ao Omedic Podcast. Olá, pessoal, que bacana, que momento, que apresentação, hein? Oxa! Gostou? Muito obrigada, amei, muito obrigada e realmente são quase 20 anos de carreira tentando trazer aí, Laís, para a nossa profissão, né? Um olhar diferente dentro desse cenário da nossa cidade, da nossa região. E são muitos anos dessa parceria com a Omedic, né? A gente precisa muito desse suporte, desse material. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito obrigada por poder conversar um pouco mais sobre o nosso fazer e, principalmente, obrigada pelo carinho, não só teu, mas da Omedic, porque eu sempre sou muito bem acolhida, muito bem recebida, não só por você, mas por toda a tua equipe. Que legal, muito obrigada, né, por esse retorno, a gente fica bem feliz. É importante. Cá, voltando um pouquinho no tempo, né, que a gente tem aí, gostaria de ver quanto tempo que nós temos essa parceria, né, de Omedic com a Karina, contribuindo uma com a outra, né, porque a Omedic contribui com a Karina e a Karina também está aqui também contribuindo, continuando essa contribuição junto com a Omedic. Tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo. E é importante a gente colocar isso porque são relações sólidas, porque são relações que são mútuas, né? E o benefício principal é o benefício do paciente, né? Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar em parceria com a Omedic, porque a gente vê o resultado final lá no nosso paciente, que nós profissionais é isso que a gente busca, né? Com os materiais adequados, com a estrutura, com as ferramentas que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, deixa eu pensar aqui, mas eu acho que a gente tem aí mais de 10 anos, né? Uns 8, 10 anos, porque eu estou no Metropolitan, que a gente se aproximou um pouquinho mais, né? Porque a clínica, uma das lojas fica bem próxima, né? Eu sempre falo para o paciente, ó, só desce e já tá na frente, tá fácil. E é muito bacana, Laís, esse é um negócio que é até interessante compartilhar e para quem está acompanhando também, né, esse nosso bate-papo, a agilidade, porque eu peço as coisas, o paciente chega lá, fala, olha, a Karina pediu assim, a equipe já sabe muitas vezes o que a gente precisa, né, e isso facilita muito para o entendimento do paciente. Porque a gente entende que os nossos produtos são de extrema importância e emergência. Então, vou fazer pedido, é algo que tem que ter ali na hora para resolver o problema do paciente, porque a gente está ali para resolver problemas. Sim, né? Sim. E dependendo do material, ou dependendo da órtese que a gente vai usar, por exemplo, nas cirurgias plásticas, ele modifica de uma semana para outra uma resposta cicatricial. Então, realmente, é um material que, às vezes, a gente precisa adaptar, né, com o que o paciente já vem de uso do seu cirurgião. O fisioterapeuta, ele coordena muito, ele tem um manejo muito específico em se tratando das órteses, né? E adaptar, por vezes, essas órteses é uma coisa extremamente importante, no desfecho, né, desse resultado final ou na agilidade do processo do paciente. Certeza. E a gente vai falar muito sobre isso. E ter isso ali na frente, na mão, é um facilitador gigante, nossa. A gente vai abordar vários assuntos aqui hoje, né? Então, são assuntos bem
tem uns mitos, tem umas verdades que é importante a gente levantar para o ouvinte que vai estar, né, vendo a gente. Então, para a pessoa que vai estar utilizando esses materiais, para conhecer um pouco mais e até os profissionais que te acompanham. Isso. E nesse contexto todo, né, Karina, que a gente vem te acompanhando, tudo, você que ministrava cursos para outros profissionais, sempre atualizada, sempre buscando novidade. Eu vejo que teve uma evolução na medicina, teve uma evolução nos pós-operatórios, nossa, maravilhosamente. E eu vejo que nas cirurgias, antes os pacientes faziam a cirurgia, ficavam às vezes 2 dias no hospital e depois iam para casa e faziam o tratamento em casa. E hoje a gente vê que o paciente fica 1 dia no máximo, vai para casa e precisa de um bom profissional para o pós-operatório. E aí que entra nós fisioterapeutas. Até vou me incluir um pouquinho aqui. Com certeza. Porque um grande diferencial da OMEDIC é ter um fisioterapeuta dentro da empresa, né? Auxiliando, orientando. Sim. Então, eu gostaria de saber, assim, nesse pós-operatório, né? A ação do fisioterapeuta. De que forma você analisa a importância do fisioterapeuta no pós-operatório? Indispensável é a palavra. Hoje a gente está chancelado no mercado como indispensável. O cirurgião plástico hoje que não tiver um fisioterapeuta ao seu lado para ajudar nesse manejo desse pós-operatório, certamente ele já ficou obsoleto. Te falo isso com toda segurança, porque a gente estuda muito isso, né? Como você falou no início, eu tive a oportunidade de viajar um pouquinho aí pelo nosso Brasil, conhecendo diversidade de regiões, de culturas, algumas regiões um pouco mais adiante. Nós estamos aqui no Sul muito avançados, graças a Deus, né, com essa parceria entre os fisioterapeutas e os cirurgiões plásticos. Historicamente, Laís, é uma coisa muito bacana para a fisioterapia e é muito bacana para o paciente, porque realmente a cirurgia plástica evoluiu, a técnica cirúrgica evoluiu, chegaram as altas tecnologias que a gente hoje escuta muito, né? Complementares às cirurgias, Renuvium Body Tight, Argoplasma, Vaser, que são combinações cirúrgicas. E isso trouxe um olhar diferente para o pós-operatório também. Mas antes disso, ainda um pouquinho, como você mesmo estava nos falando. Antigamente, o fisioterapeuta, eu brinco que ele enxugava gelo, porque ele chegava no paciente 10, 12 dias depois da cirurgia. E por vezes, nesse período, o paciente já tinha passado pelos primeiros 5, 7 dias, que são os dias mais difíceis, digamos assim, mais delicados, nem sei se difícil é a palavra, mais delicados. Cheio de edema. E com relação à mobilidade mesmo, a segurança, né? Posso isso, não posso aquilo, a parte funcional mesmo. Porque, assim, até vou puxar um gatilho, né? Anos atrás, eu fiz uma cirurgia plástica e aí era tudo o médico. A minha fala era só com o médico, a minha dúvida era com o médico. Isso. E às vezes ele demorava para me responder, que justamente a agenda dele é muito, né? Sim, tem a demanda, né? Tem a demanda. E aí, às vezes, eu fazia errado, e às vezes eu não fazia, ou às vezes, por dúvida, a gente acaba. E hoje a gente tem outro profissional que a gente pode estar recorrendo, né? Então, o fisioterapeuta veio para a equipe para dividir tarefas. E dividir tarefas significa assistir melhor, né? E com mais agilidade a esse paciente. E aí, nessa história toda, né, cultural, aí, histórica mesmo, né, do fisioterapeuta chegar no paciente lá na frente, 10, 12, às vezes 15 dias. Se a gente for trazer isso para a literatura, a gente já vai estar lá numa fase proliferativa de remodelação. Ou seja, certamente esse paciente já tinha desenvolvido um quadro fibrótico, já tinha passado por alguns dias de dor, de desconforto, e esse resultado final, ele certamente é postergado. Então, hoje a gente começa a nossa abordagem na fase inicial, na fase aguda. Então, olha a diferença. Ao invés do paciente chegar no fisioterapeuta depois de 10, 12 dias... Com outras queixas. Ele vem para uma consulta pré-operatória. Isso é brilhante. É lindo, porque...
a gente orienta, e a orientação é tudo. Então, o paciente ele já sabe, quando ele passa por uma boa consulta, a parte funcional que o fisioterapeuta passou a ele, né? Então, ele já sabe o passo a passo. E óbvio que no decorrer do processo, algumas pedrinhas podem chegar, mas ele já sabe muitas vezes como lidar com aquela situação. Fica mais seguro. Ou pelo menos sabe que tem alguém ali do lado dele que vai estar junto para esse processo. Com certeza. Então, a gente modificou a rota completamente. Hoje, o fisioterapeuta faz consulta pré-operatória. Esse é o modelo padrão ouro, sem sombra de dúvidas. É o paciente passar por uma consulta pré-operatória, entender o processo de reabilitação da mesma forma que ele entende o trauma cirúrgico. Ter o fisioterapeuta na fase inflamatória, na fase aguda, ou seja, lá no centro cirúrgico, logo após a cirurgia, e aí sim, depois, o acompanhamento no pós-operatório. Com certeza, não tenho dúvidas disso e tenho certeza que o resultado é totalmente diferente, até para o cirurgião plástico. Sim, ele vê esse resultado, ele vê o benefício, ele vê o que isso vem gerar no resultado dele, porque às vezes, mas o médico não fez uma boa cirurgia. Não, mas espera aí, é porque o contexto total não foi... É o processo de cicatrização. Eu falo, o pós-operatório, ele nada mais é do que o seu corpo cicatrizando. Então isso, independente do recurso que você use, ele tem um tempo específico que é fisiológico. E aí, quem te acompanha nesse período? Quem que olha para você nesse período? Que tá ali do quem teu que lado? Tá ali para dizer que o teu braço pode ou não pode? O cirurgião, ele libera, mas quem que te ensina a fazer esse movimento? Quem que te encoraja? Quem que pega na tua mão, né, para te devolver numa paciente de abdominoplastia a posição ideal do teu tronco e não ficar fletida, né, com uma curvatura, que fica um sensação de proteção, né? E porque tem um estiramento, né, desse abdômen proposital pela cirurgia. Então, a cirurgia plástica hoje, ela precisa de reabilitação da mesma forma que uma cirurgia no joelho. Com certeza. E pensando nisso tudo, né, eu lá analisando na empresa, junto com os nossos funcionários, eu percebo que, assim, da mesma forma que um médico, ele precisa prescrever uma medicação, ele precisa ter um profissional farmacêutico de confiança lá no ponto da farmácia de manipulação, né? Que isso acontece muito hoje, de confiança para dizer, olha, eu tô com uma dúvida nessa medicação, o que tu acha? Porque médico também tem dúvidas e tá tudo bem, né? E aí, o que eu pensei? Poxa, por que não ter um canal direto com o médico, um fisioterapeuta direto com o médico para tirar essas dúvidas, para ver o que precisa ser feito, ou até a gente tirar dúvida com o médico, ter esse canal facilitador. E aí, vamos ver se você concorda comigo, né, que todo médico e cirurgião, seja ele plástico, vascular, ortopedista, entre outros, é de extrema importância ter um fisioterapeuta de confiança junto na cirurgia e no pós-operatório. Com certeza, com certeza. E agora, gente, não só tô puxando a brasa pro nosso assado, tá? Não pensa. Não é porque a gente é fisioterapeuta, mas todavia, portanto, sobretudo, pensando no benefício do paciente, sim, né? Brincadeiras à parte, mas todo processo cirúrgico, ele demanda de um processo de cicatrização, seja qual for o perfil cirúrgico. Alguns com mais agilidade, outros não tanto, né? Mas o fisioterapeuta, ele é um profissional que realmente fez, ao longo desses últimos, eu diria, 5, 7 anos, uma conexão muito forte com os cirurgiões. E os cirurgiões passaram a entender um pouco mais também o papel do fisioterapeuta. Né? Eu acho que dá valor também, mas eu acho que o dar valor, Laís, passou a compreender a importância do fisioterapeuta. Exatamente. E compreender a importância do fisioterapeuta, leia-se ter fisioterapeutas de competência no mercado. Porque quando você tem um profissional que realmente sabe o que precisa fazer e dialoga com tranquilidade com o cirurgião, não tem por que não ter um entendimento. Eu penso assim, é uma troca de informação, de conhecimento. Ele sabe até um ponto, a gente sabe o outro ponto. Isso. E assim a gente troca. Exato. E isso é uma coisa assim que eu
eu fazia uma insistência muito grande, assim, quando eu estava na condição de professora, né? Que é realmente você estabelecer uma linguagem adequada, você conhecer realmente o que você vai estar falando, e aí sim você faz uma boa reunião técnica, você faz uma interação com o cirurgião, você propõe dentro do que a tua profissão entende para que possa ajudar a dele, né? O que acontecia antigamente é que, por vezes, faltava essa oportunidade de interação Meio que, e né, faltava o um pouco, médico... né, dessa linha, digamos que horizontal da equipe de trabalho, né? Era uma linha muito vertical, onde o que o cirurgião dizia era de suma importância e o restante que estava abaixo não mais. Hoje, a gente percebe, eu não estou falando isso de Criciúma, eu estou falando isso no âmbito nacional. Eu tenho alguns cirurgiões que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo da carreira, de outras cidades, com colegas que foram alunas ou estivemos em congressos juntas, que por vezes faz contato, cá, tô com uma paciente assim, o que que tu acha, o que que pode ser, pensei nisso, pensei naquilo. Isso é muito rico, porque onde tem mais de uma cabeça pensando, tem certamente mais E facilidade quem numa sai com solução. tudo isso, o benefício É é o o paciente. paciente, que é isso, o entendimento é isso. Tudo é em prol do Ah, não, eu resultado quero final do saber mais, eu paciente. vou fazer por mim e eu, né? O Cego, né? egoísmo, Bobice. E aí hoje a gente vê que a gente está mais unido, né? É, Trocando, e é. tudo isso é benefício, né? Entender que isso, quem vai se beneficiar é o paciente. Claro, e olha que coisa boa. Não tem coisa melhor do que você conseguir exercer a tua profissão e entregar o resultado que você almeja, É, né? realmente. E pensando nisso tudo também, a gente criou um setor de atendimento, né? Um canal direto com o profissional médico, com o profissional Uhum. fisioterapeuta, onde a gente mostra produtos, onde a gente tira dúvidas de produtos, onde a gente mostra a novidade do mercado, que esse é o nosso papel da OMEDIC em fazer, Sim, em sim. estar sempre atualizado, buscando novos fornecedores, buscando novos produtos, trazendo os benefícios para o paciente. Então, esse canal direto é comigo, né? Eu quem sou o fisioterapeuta ali da empresa, então a gente tem E eu esse amei, né? Porque eu uso direto. dúvidas, já chama a fonte, como diz o médico, Laís, eu já vim perguntar para ti, porque Eu já vim direto na fonte, olha aqui, tô precisando assim. Não, é mas maravilhoso, é um eu facilitador fico pra gente. feliz por isso, né? Porque eu estou lá realmente para isso. Então, a Uhum. gente de tirar dúvidas, de mostrar, às vezes eu tiro dúvidas também, porque a gente recebe uma Claro, receita claro. médica, né, ou fisioterapêutica, e aí a gente fica na dúvida também. Então, que bom que existe essa conexão, esse Sim. canal, para que a gente possa tirar as nossas E dúvidas. hoje essa condição de agilidade e de humanização nesse atendimento eu penso que é uma das chaves, né? Não, eu falo sempre, não basta você ser tecnicamente bom, você tem que ser uma pessoa boa, Ser né? Ser humano, humano e de profissional, verdade, não adianta fazer, né, de falar, tentativas. né? Tem que ser, então você tem que estar em prol do outro. E quando você tem um acesso fácil a quem você precisa, nossa, é muito tranquilo. Com certeza. E até a gente fica orgulhoso, assim, ó, porque a Almedic, ela é referência na região, né? Hoje a gente envia produtos para o Brasil todo. Então, Sim, isso nos orgulha muito, porque a gente está lutando por esse espaço. A gente vem, né, cada vez aprimorando melhor os nossos atendimentos, nossos sim. produtos. Então, dessa forma, né? De que forma que ter uma empresa como a Almedic, aliado ao teu trabalho, contribui com o teu resultado? Sim, E ter um fisioterapeuta, né, lá na loja que você indica, isso te gera mais confiança? com certeza, porque entende o que eu falo com 200% de Clareza? agilidade, 100%. Então, é realmente muito bom, porque o que acontece que eu percebo muito? É, Desculpa. Por vezes, a gente tem uma condição de venda. E por vezes você tem uma condição de assistência perante a venda. O Então, pós-venda. exatamente, mas até na venda propriamente dito, porque quando você tem um fisioterapeuta que está olhando aquele produto, Uhum. ele está entendendo sobre aquele produto de uma forma diferente do que só Vamos imaginar que dentro da Almedic ou de repente numa outra Empresa. empresa não tem o olhar do fisioterapeuta.
né? Porque a gente tem muito material ali que é de cunho de reabilitação também. Então, trazendo um pouquinho para esse âmbito, você ter um fisioterapeuta dentro, certamente vai te fazer ter escolhas diferentes na hora de você escolher o produto que tu vai colocar dentro da tua loja, em se tratando Com de certeza. qualidade. Então, para o meu olhar, ter um fisioterapeuta dentro, participando dos processos, né, administrativos, compras, agilidade, esses canais, é muito diferenciado. Então, nos ajuda muito também, porque nós aqui do outro lado, por vezes, a gente não tem também tempo de saber tudo que está lançando no mercado, né? A gente acostuma com alguns produtos, quando a gente recebe a visita de vocês e mostra, mas a gente não tem também acompanhado tudo. E quando tem alguém que faz isso e traz para a gente, é muito rico. Né, e até vou trazer um pouquinho do que aconteceu semana passada, que é recente, assim, Caio, eu tô fazendo pedido de um fornecedor e eu gostaria que me passasse, assim, o que mais que tu tá indicando, o Isso. que eu posso estar trazendo para eu não ficar sem produto. Ótimo. Então, eu acho que é sobre É isso sobre que a isso. gente está conversando, É ter esse sobre canal isso. direto de a gente. Porque não é para a gente ter o produto parado, né? Esse é o nosso objetivo também. A Sim. gente quer que agregar. Não, Laís, ó, pode pedir mais isso, que isso aqui eu tô pedindo bastante, vai gerar uma demanda maior. Então, ter essa E comunicação. também legal a tua preocupação para o paciente não chegar lá na loja e não ter, Não, isso né? é como diz a Érica, isso é uma ofensa pra gente. Ela fala, como assim não tem? Não, calma, já tá, a gente já fez pedido, já tá chegando, a gente já fica toda Maravilhosa, querida. Mas assim, acontece, a gente sabe que sim, mas estando do outro lado, é gratificante receber uma troca dessa, né? Uma e preocupação. uma preocupação, claro, é diferente. Que bom, a gente fica orgulhoso com isso, porque realmente é um trabalho, né? A gente não conquistou isso, de um dia para a noite, com um ano, não. São anos trabalhados, são 10 anos de parceria para a gente chegar aqui hoje com esse resultado. Sim. E aí, falando em fisioterapeutas ainda, que agrega, que na região e até fora da região, a gente atende aí fisioterapeutas do Brasil todo. E eu penso que não só o fisioterapeuta, mas todos os profissionais, eles precisam de ferramentas. E aí a gente é a caixinha de ferramenta da Karina, né? Porque a gente tem os produtos lá que ela indica. E aí, o que eu, como fisioterapeuta, também penso e como empresa, né? Não adianta nada ter o estudo, ter o treinamento, ter a técnica, ter tudo lindo e não ter o produto de qualidade. Então, hoje eu queria trazer, assim, na tua visão, qual a importância de ter um produto de qualidade, né, dentro do teu trabalho, para gerar os teus resultados, e de que forma um mau produto, uma má qualidade, pode gerar no resultado também? Então, quem acompanha um pouquinho mais, Laís, o meu trabalho, sabe que tem um bordão que eu uso direto, que é atenção aos detalhes. E eu acho que o material que você usa, ele vem totalmente de encontro com o que é o detalhe. Porque o que é o detalhe para mim? É justamente isso, a qualidade técnica, a qualidade do atendimento, o olhar com que você tem para a pessoa que está do teu lado precisando e confiando no teu trabalho e, sobretudo, que tipo de material que você está usando com essa paciente, né? Porque isso tem diferença, com certeza. E, às vezes, tem uma adaptação, porque às vezes a qualidade ela pode ser muito boa, mas adapta para um tipo de cirurgia e não adapta para outro. Então, eu tenho essa parceria, eu poderia dizer assim, eu acho, essa amizade com a empresa, com a Umedic, porque às vezes a gente precisa fazer trocas. O que acontece para a gente trazer com mais clareza, né, para quem está nos acompanhando ou quem tem interesse por esse assunto? Por vezes, e na grande maioria das vezes, o paciente ele vem do cirurgião plástico, em se tratando de cirurgia plástica, né? Ele vem do cirurgião plástico e ele já tem lá a sua órtese, que é a sua espuma, o seu pad, né? Que tem as placas mais rígidas, as outras mais molinhas, a malha,
né? Porém, em algumas vezes não adapta muito bem, ou se adapta, às vezes elas querem comprar uma segunda, uma terceira, e nem sempre volta no cirurgião naquela semana ou não. Enfim, é sempre uma via de poder oportunizar para o paciente uma outra opção, por vezes, né? E eu não tenho interesse nenhum com esse tipo de material, então eu não vendo esse tipo de material, eu vendo o meu serviço de qualidade. E é por isso que eu falo, desce a escada rolante, atravessa a rua e vai no médico que as meninas vão te dar algumas opções que vão te ajudar. Até já aconteceu, né, acredito que 1 ano atrás ou mais, de a gente ter essa troca. Cá, olha só, a gente tá trazendo essa marca, eu queria que tu desse uma olhada, né, para ver o que que tu acha, se é boa a qualidade. Então, a gente tem essa preocupação, porque a gente não abre mão da qualidade do produto. Porque a gente tem total certeza que isso impacta no resultado final. Impacta. Principalmente, posso mostrar? Claro. Dá licença, então. Principalmente quando a gente fala das órteses, pessoal. Quando a gente fala de órtese, muitas vezes são essas placas, as espumas, que as pacientes às vezes reclamam um pouquinho de ter que usar, mas tem que usar. Mas elas depois agradecem, né? Que elas se sentem seguras. Seguras. Depois às vezes a gente demora para conseguir tirar, né? Mas enfim, elas têm variações no mercado. Tem muitas variações. Então essa aqui é uma de abdômen, né? Essa aqui já é, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para a gente ver. Essa aqui já é uma 360, então ela abraça melhor, né? Então já pega aqui a região de flancos, região de abdômen, deixa eu virar assim também. Então tem variações no mercado. Eu particularmente, eu gosto dessas espuminhas mais molinhas. Você já chegou até a fabricar uma vez, né? Uma vez eu até ensaiei a fabricar, porque isso aqui não se encontrava assim. Não se encontrava. E aí eu cheguei até a fabricar porque isso tem a ver com a densidade ou dureza, que é o termo mais correto para se falar da espuma, né? Então, qual é a dureza que a gente fala, ou a densidade dessa espuma que vai para esse período? A gente usa outras, independendo de outras fases, né, do reparo tecidual, com um pouco mais de densidade, de mais dureza. Então, isso aqui é muito importante. Tem outras, né? Tem N no mercado. Tem uma que elas são bem duras. Bem duras, que são as placas rígidas. E aí, por que eu falo isso? E da importância da OMEDIC? Porque para o meu trabalho, para o olhar que eu tenho, eu particularmente não gosto das placas rígidas. Mas tem cirurgião que gosta. Sim. E aí eles adaptam, só que quando eu estou no processo de recuperação desse paciente, por vezes essa placa que é rígida, ela é dura, rígida, dura. E aí ela marca muito. Acaba até machucando, talvez. Às vezes, mas não é nem pelo machucado, porque imagina que o processo de cicatrização, ou que o tecido de cicatrização, ele é como se fosse uma massinha de modelar. E aquela placa rígida, por vezes, ela marca muito. Ela é muito boa quando você quer trabalhar para o paciente manter uma postura um pouquinho melhor. Então, para ele não cair muito. Aí ela firma. Mas mesmo assim, embaixo tudo vai dela, depender do período, eu né? gosto de uma mais fofinha. Então, assim, e também outra coisa, vai depender do tipo de cirurgia. Né? Aqui são específicos para cirurgia plástica. Nas cirurgias vasculares tem as meias, que daí é outro cenário, né? Que também tem uma variedade bem grande lá na Medic, né? Nas gestantes também a gente acaba usando o taping, né? Que é essa bandagem elástica também. Esse aqui é importante que a qualidade dele seja observada. Esse é importante. A gente vai falar sobre ele agora. Ah, que bom. Ó, tá aqui na minha frente. Já puxei Eu quase gatilho. não gosto desse bichinho. Então, prezamos pela qualidade e não abrimos mão disso, né? Resumindo. Não. E a baixa qualidade também vai comprometer esse resultado profissional. E um bom exemplo que a gente gostaria de trazer é sobre a bandagem elástica, né? O tape. Então, uma das coisas que você trouxe, né, muito para a região foi essas técnicas que, nossa, muitos benefícios, muitos resultados, assim, maravilhosos que o tape traz, né? Seja num pós-operatório, seja também num pós-operatório de ortopédico, vascular. Então, várias áreas hoje o tape ele vem trazendo muitos benefícios e resultados. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente de que forma o tape ele traz esse benefício no pós-operatório. Ótimo. Independente do processo cirúrgico, antes de qualquer coisa, eu preciso falar e aproveitar esse espaço também para dizer que
essa bandagem elástica, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa bandagem que é elástica, que é o taping, ela é parte do processo. Então, não dá para pensar que você vai fazer uso do taping e que você está seguro da tua recuperação. Ela Só o é tape. parte do processo. Eu brinco que tem paciente que fica tape dependente. Mas não pode. Não pode, tá? Então, assim, o tape, ele vem como uma ferramenta para estruturar, para trabalhar exatamente nessa fase inflamatória, nessa fase aguda, onde a gente tem edema, onde a gente tem digamos que uma defesa do nosso organismo mediante ao trauma que ele passou, seja ele qual o caráter cirúrgico. Então, o taping, ele vem realmente quase que como uma terapêutica realmente para diminuir esse infiltrado inflamatório. E isso é exatamente o que a gente está trazendo para a pesquisa experimental, né? É tema do meu doutorado, junto com o grupo de reparo tecidual, o professor Paulo, toda a equipe lá da Unesc. Legal. E a ideia exatamente foi essa, é ver o quanto que você trabalhar com esse material elástico, ele vai reduzir esse infiltrado inflamatório. Então, para quem está nos acompanhando, o infiltrado inflamatório na pesquisa experimental, a gente faz contagem de leucócitos, né? Que é a célula inicial de defesa. Então, quanto menos leucócitos a gente tiver ali, significa que menos inflamado, teoricamente, a gente está. Então, essa é parte do processo. Depois a gente dosou algumas citocinas também, né? Enfim, a gente fez toda uma análise bioquímica também, junto com esse estudo. E a ideia é essa, então, é que a gente consiga trabalhar numa fase precoce e a gente minimize, né, a fase inflamatória, porque a literatura ela é muito clara, quanto mais controlada a fase inflamatória estiver, mais controlada vai ser a fase seguinte, que é a fase de proliferação e a fase onde a gente tem a produção da fibra de colágeno, como se a gente fosse montar um murinho. Então vem o tijolo, o colágeno vem como sendo o cimento para fixar, só que ele vem tipo muro sarapicado. Então, se a gente não organizar e modelar ele direitinho, ele pode não favorecer a pintura. Então, vai ficar um negócio meio, né? Então, o taping, ele vem como realmente uma ferramenta e a gente usa bastante, né? Isso a gente compra de caixas. Não, e até me relembrou um pouco, porque na minha vida acadêmica, assim, eu fiz um curso de tape, de bandagem, que estava começando ainda, estava meio obscuro, né? Eu disse, não, vou fazer porque vamos ver. E aí eu fiz completo o curso, e aí eu fiz o meu TCC em cima com a bandagem elástica. E aí eu vi o resultado, nossa, é muito bom, assim, muitos benefícios, né? E, meu Deus, depois disso, só expandiu, né? Cresceu, né? Expandiu. A gente começou a ver muito no futebol, nos atletas, né? Expandiu. Claro, né, Laís, que a gente precisa de muita pesquisa ainda. E outra coisa importante, não dá para usar com aleatoriedade a bandagem elástica. Não, então, assim, na Medic eles vão para... Não, é engraçado, porque né? Eles chegam assim, a pessoa, né, não é profissional, nada, e eu comprar aquela bandagem assim, que cola, daí a gente, esse aqui, sim, esse aí. Assim, tá, mas quem que vai aplicar em você? Não, eu que vou aplicar. Deu assim, tá, mas aí você coloca, tem a técnica? Não, eu só boto em cima. Aí eu falei, não, aí eu explico, né? É uma técnica, isso não é que nem salompas que só coloca e ele já faz o efeito. Sério que é assim? Assim, sim, você tem que procurar um profissional. Então, assim, eu deixo de vender totalmente para orientação. Às vezes você vai prejudicar, a pessoa vai se prejudicar com uma aplicação incorreta. Tá, e agora vou fazer uns 5 minutos de resenha. E aí, quando começou a sair o material parecido para levantar o seio. Minha filha. Não, mas aí eu quero para isso. Não, mas aí, Cá, tu não aplica para mim, eu tenho uma festa. Fala, minha gente. Calma, vamos com calma. Como diz aí, dá uma segurada. Vamos se organizar. Não, o brasileiro, ele... Mas enfim, faz
parte, né? Porque aí também é Mas é que posicionamento da daí gente. entra também muito a internet, É, informações, o é, povo vê e e é aí é isso. isso. Mas, gente, realmente, eu sou muito fã da bandagem elástica, na fase aguda, principalmente. Tenho muito orgulho e agradeço pela tua fala, né? E eu sempre digo que se um dia a gente teve coragem e curiosidade, né, de começar esse processo em Criciúma, eu lembro quando eu comecei para o centro cirúrgico, era um desafio muito grande, né? Porque o fisioterapeuta não adentrava no centro cirúrgico, a equipe de enfermagem, por vezes, olhava assim, tipo, o que que ela está O que fazendo que ela aqui, vê? Que entendeu? Que função? função? Isso faz parte, porque o novo, ele desperta também a curiosidade de E ambos os hoje que lados, tem né? muitos, né? Então, eu fico muito feliz, porque hoje, realmente, assim, a gente tem muitos fisioterapeutas aqui na nossa região, em Criciúma, Tubarão, né, que já fazem esse trabalho. Então, isso significa crescimento para a região também, né? Sim. E aí, falando um pouquinho sobre clientes e que aparecem na Almedic, Ai, meu não Deus. só na Almedic, mas eu acredito que por aí, sabemos que muitas pessoas, elas utilizam produtos, às vezes, usado, né? E muitas vezes acontece, as malhas, pega da Nossa, amiga. malha, eu acho que é a top 1 da cadeia. Sim, não, pega da amiga, a malha pós-cirúrgica, o sutiã da prima, ou compra no OLX usado, já aconteceu, já vimos muitas coisas. E aí OLX é você novidade acaba para mim. indicando ao Medic, né, para suas clientes comprarem esses materiais lá na loja, as malhas, os sutiãs pós-cirúrgicos. E aí muitas vezes as pessoas não compram porque vão pegar emprestado, enfim, não querem fazer esse investimento. Existe um grande mito aí de que tá tudo bem, não tem problema, né? Eu tô usando uma malha, tô fazendo o que o médico pediu, que é usar a malha. Então eu gostaria que você explicasse melhor a importância das malhas no pós-operatório. Não tá tudo bem. Não tá Tá tudo tudo bem. errado. Tá tudo errado. E aí, a tua cirurgia começa a dar errado quando você faz escolhas ruins. E uma coisa muito importante é o planejamento financeiro para fazer uma cirurgia, né? O planejamento financeiro, ele demanda não só do processo que você vai investir com o cirurgião, com o anestesista, com o hospital. Ele demanda de um planejamento para quando você sair com a receita do cirurgião, você ir para a farmácia. Desde o pré. Exatamente, fazer a compra da medicação prescrita. Ele demanda do financeiro para você poder fazer o teu pós-operatório com um fisioterapeuta especialista. Ele demanda do teu financeiro se você precisar investir em mais órteses durante o processo, né? Então, não pode, gente, não pode, não pode. A grande maioria das vezes não fica bacana. Por mais que a malha seja do tamanho específico, ela tem também uma vida útil. E se a tua amiga já usou, se a tua irmã já usou, ela já também teve um grau de comprometimento do que eu preciso da compressão. E aí, o pior cenário do mundo é aquela que já foi ajustada e solta ou ajusta de novo para você. Não dá. Aí, sinceramente, é gambiarra. É gambiarra. Não dá, gente. Aí não dá. Você vai passar por um processo todo para lá no final Dá errado. dar errado. E aí, sabe por que eu fico mais... Porque atrapalha o processo da físio. Porque Resultado total, isso aqui né? também é extremamente importante para a gente, né? Para a fisioterapia, o grau de compressão, o grau adequado, né? Tanto que a gente fala sempre muito como vestir, como posicionar, como cuidar da malha, né? As dobraduras, quando senta, onde faz as marcações. Então, a malha, ela também é importante, gente. Agora, né, tirando um pouquinho da resenha, não deixe de investir, claro, né, numa malha bacana, legal. É como eu falei antes, por vezes
vem acompanhado já do cirurgião, mas se você tem uma segunda opção, se você quer investir, não deixe, seja qual for, né, Laís? Sim, Mas assim, sim. ó, use um produto de qualidade, use o que for para você, não use Até o porque outro. é malha de compressão. Exato, Então, assim, a exato. compressão, ela tem, como você disse, é vida útil. Ela tem vida útil. Você e lava, ela... usa, lava, Isso. usa, lava. E aí vai perdendo, vai elasticiando. E não é à toa que é utilizado há muitos e muitos anos as malhas de compressão. Uhum. Por quê? Ela tem papel fisiológico no reparo. O que é o reparo? Na cicatrização, Sim. no reparo tecidual. Então, ela tem um papel fundamental, né? A compressão adequada, ela diminui também o que a gente chama desse espaço morto, esse espaço que fica entre a retirada ali dos tecidos, seja uma lipoaspiração, enfim, para a gente tornar mais real aqui o nosso bate-papo. Então, a malha de compressão é para comprimir. Sim. E de forma modelar, adequada, né? Exatamente. Fazer a função que ela tem que fazer. E por vezes ela tem que estar muito ajustadinha, porque é com ela que a gente fixa as espumas, né? As órteses, seja o que a gente precisar. É com a malha que a gente vai organizando a nossa massinha de modelar, que é o tecidinho de cicatrização. Não, e isso não acontece só com as malhas, né? A gente vê que acontece com meia de compressão também lá na loja. Então, assim, não, mas eu sempre usei a da minha prima e eu dava super bem. Falando em meia, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu lembrei. Abre aspas. Abre aspas aqui, faz uma coisa. Sabe o que outro dia eu estava pedindo? As meias de compressão agora, para o verão, que elas têm mais condição climática. De ventilação, né? Elas têm mais condições climáticas. Então, elas mantêm a compressão adequada, Sim. porém, elas não são mais aquelas meias tão quentes. Né? Ainda falei para ela, desce que lá deve ter alguma coisa. Tem né? Até uma meia feminina, que a gente chama, ela tem uma renda, assim, muito bonita na coxa, e aí ela é transparente. Então, ela é média compressão, mas ela tem um tecido mais fino e é climático. Então... É bem legal, porque a gente faz um ventinho assim e vem perna, geladinho, e tu sente o geladinho na meia, porque então, a meia não é mais grossa. Tira aquela visão de que a meia é quente, a meia é bege, a meia... Gente, hoje a gente tem até colorida, né? A gente tem mais de 200 pares de meia lá e opções infinitas, que eu digo, porque para poder escolher... Tem gente que sai, né, uma pessoa... com a receita de média compressão, que seja, ela tem mais de 5 opções para poder escolher. Então, sobre isso que a gente está falando, né? Eu até acho engraçado, porque a pessoa vai lá, investe 15 mil, 30 mil numa cirurgia... E não bem quer modesta, investir. Viu? Eu tô ainda mais abaixo, assim, a cirurgia é leve. E quer economizar numa coisa tão importante, sabe? Não pode, Não né? faz sentido. Não e assim, pode. A pessoa, lá na loja, na Almédica, a gente enfatiza muito a importância, explica, olha, não é assim. Tenta, né, orientar da melhor forma possível, tanto para a meia, quanto para as malhas, para as faixas. Então, isso vai comprometer significativamente no seu resultado. Com certeza. E no teu dia a dia, né, Karina? Eu sei que, como você é uma fisioterapeuta bem atuante aí no mercado, nas pós-cirúrgicos, lá no centro cirúrgico, e faz consumo de diversos produtos nossos, e um dos produtos que eu vejo que você indica muito pra gente é realmente as placas, né, rígidas, as placas para colocar nas malhas. Então, de que forma essas placas têm a sua importância? Acho que já deu uma palhinha pra gente. E a consequência da paciente não utilizar. Sim, é como eu estava falando, né, gente? O tecido inicial, ele é um tecido flutuante. Você palpa um tecido de cicatrização logo depois que você fez a cirurgia. Então, vamos trazer aqui um exemplo de uma lipoaspiração. Né? Quem está aí nos assistindo, vamos simular, ou quem tem vontade de fazer uma lipoaspiração, ou uma amiga que já fez. Então, por vezes acontece isso. A gente precisa estabilizar esse tecido logo depois, porque ele fica flutuante. Flutuante, ele fica fofinho. Então, é onde tem mais o edema, ele está um tecido solto ainda, porque teve o trauma cirúrgico com a cânula, aspirou aquele excesso de gordura, e aí não tem ainda uma matriz extracelular que a gente fala, então não tem ainda uma densidade. Não, e ele tá realmente fofo.
Ele tá fofo. Se tu palpa um tecido de cicatrização na fase aguda, ele tá fofo. Tem infiltrado, tem soro, né? Tem células de defesa atuando. Ele não tem ainda o que dá a densidade do tecido, que é a fibra de colágeno, que vai vir lá depois. Então, nesse momento, o uso das órteses, né? Das placas, dos pads, enfim, tem várias nomenclaturas aí no mercado, né? Ele serve justamente para ajustar esse tecido que está em cicatrização. Então, a gente usa geralmente o taping sobreposto pela espuma e sobreposto pela malha, né? Isso de uma forma inicial. E aí depois a gente, em média, aí 6, 5, 7 dias, depende do paciente, mas vamos pensar na lipoaspiração, que foi o nosso exemplo inicial, a gente retira o taping, segue com o uso das órteses, das plaquinhas, das espumas, né? E segue com a malha. E aí a gente vai desmamando aos poucos. Por que que isso é importante? Para esse tecido não marcar. Se vocês lembrarem sempre do tecido de cicatrização como uma massinha de modelar, fica muito mais fácil de entender. Inclusive como a malha. Se a malha está frisada, dobrada em um canto, ela vai marcar. Se ela marca, fica uma dobra aqui, uma dobra aqui. E aí a gente pode começar a fazer uma congestão nesse tecidinho e isso vai ficar mais duro. Ficando mais duro, a gente tem as temidas fibroses pós-cirúrgicas, né? Isso explica também, não sei, vai tirar essa minha dúvida, por isso que as malhas são as costuras para fora? Exatamente, exatamente. Que é uma coisa que também vira resenha, porque daí a pessoa vira a costura para dentro e coloca. Aí fica toda desenhadinha. Quando tira, meu Deus, malha. Eles vão às vezes provar. A gente teria história, acho que para a tarde inteira, porque o que tem de história de malha, de botar virada, de marido quase morrer suando para poder ajudar a mulher a colocar. Aí veio na clínica, meu Deus, como é que coloca tão rápido? Minha gente, são 10 anos abrindo e fechando malha, né? Então daí a gente ajuda, a gente também procura, né? Eu sempre gosto que venha um cuidador junto para a gente ajudar. E é isso, por isso que tem a rendinha, né, para não dobrar. Então elas têm qualidade, eu acredito que tudo é feito dentro de um estudo, exatamente. Né? Nada é feito à toa porque é bonito, não, exatamente. Tem que trazer um pouco da beleza, da elegância, né, a renda, mas a renda tem um significado de ter a renda, né? E tem que usar. Agora a gente está entrando num período de calor, vem um pico altíssimo de cirurgias agora até Natal, né? O pessoal opera muito nesse período. Tem um agravante, né, da temperatura, que na verdade não é que é um agravante, né? Ele só realmente dificulta um pouco mais. Então, assim, roupas mais frescas, mais soltas, leves, evitar ficar em ambientes mais quentes, porque tem que usar, sim, as órteses, senão compromete. Agora, o período, quanto, aí, enfim, é com a equipe que você escolheu. E como a gente estava conversando também, a gente sempre gosta de trazer produtos, né, aí de qualidades. A Almed está sempre presente em eventos, congressos, Sim. né, e feiras também. A gente vai para a feira hospitalar, sempre em São Paulo, trazendo novidade. Porque pensando, eu acho que esse material é interessante, eu acho que essa marca que é legal a gente começar a trabalhar. E aí, tudo isso, a gente enfatiza novamente a qualidade, né, lá para o cliente final. Então, hoje, a gente não olha preço, né? Eu vou mais no mais barato. A gente olha qualidade, porque a gente prefere ter um produto, às vezes, a gente ainda que traz uma grande quantidade do fornecedor e temos um preço final muito bom. Então, a gente é bem competitivo no mercado. Mas a gente prefere ter essa visão, né, de qualidade, não olhar preço, porque sabe que o resultado é significativo, assim, de a gente estar trazendo. Sim, isso é importante. E, Cá, agora eu vou fazer uma outra pergunta, né? Que já dá uma outra entrevista, já dá um outro podcast. Vou tomar água. E sabemos que agora você vem atuando fortemente, né? Na área da fisioterapia vascular e nos tratamentos de linfedema, lipedema. E você acaba indicando bastante os materiais que nós trabalhamos, como as malhas, né, para as faixas, para fazer o enfaixamento, as ataduras. Sim. E estamos vendo os grandes resultados, né? A mídia também está trazendo muito isso, os resultados que esses produtos trazem. Isso. E eu gostaria que você explicasse, trouxesse um pouquinho para nós como que funciona esse tratamento desse linfedema, lipedema.
aqui hoje? Sim, são duas condições distintas, né, Laís? Duas condições distintas. Eu venho olhando com mais carinho, né, para o lipedema. Né? As pacientes de linfedema, quando a gente acaba tendo, às vezes eu encaminho para alguma colega da oncologia ou que trabalha um pouco mais com a linfologia também, né? Eu tenho um colega muito querido também, que é o Germano, que é especialista em oncologia, então, por vezes, quando precisa, a gente sempre está trocando informações. Acho que é importante a gente, Com certeza, né, ter esse troca, suporte, essa troca, né? E então, assim, o meu olhar, ele vem se atentando realmente para o lipedema, né? Porque é uma discussão que vem aquecendo, né, no Brasil, num último período, realmente porque é uma patologia que ganhou um CID, né, recentemente. Então, para o pessoal que nos acompanha hoje, o lipedema, ele é uma patologia crônica e ele tem um caráter inflamatório muito grande, né? Então, em geral, aquelas pacientes que têm uma concentração de gordura, de volume, né, nas coxas, no joelho, nas pernas, nos braços, e aí ela é mais pequenininha no tronco e por vezes faz esse acúmulo. E tem diversas classificações aí para se colocar. Aquela paciente que por vezes trata celulite e ela tem dor, tem aquela característica, além do volume da gordura, ela tem um pouco mais de nódulos, de nodulação. Então, essa é uma característica do lipedema. E eu falei outro dia até, eu tive a oportunidade de estar com a rádio lá em Uruçanga, que eles chamaram para a gente conversar sobre isso, e eu falei, acho que o mais importante é você se olhar em casa e identificar, porque por vezes você vai tratar como uma condição estética e você vai fazer N processos, equipamentos, infiltrações, e você vai jogar mais trauma em cima de um tecido inflamado. Então, realmente é um assunto muito sério, e como eu sou apaixonada pelo processo inflamatório, né? Desde o centro cirúrgico, são as vias, são os marcadores que eu mais gosto de estudar. Por isso que eu sempre gostei do centro cirúrgico, porque foi isso que me fez estudar mais sobre isso. Então, essa característica do lipedema, e só em mulheres, né? Por conta da condição hormonal. Então, mais uma vez, aí os homens escaparam. Né? Então, a gente vem estudando mais, a gente vem entendendo, precisa estudar muito sobre isso. Ele é um caso... É uma doença que fica, por muitas vezes, subdiagnosticado, né? Fica sem diagnóstico e aí vai passando. E hoje não. Então, por isso que hoje eu até agradeço pelo espaço para a gente poder falar sobre isso, porque é uma condição importante para o ser humano também, porque as pessoas às vezes passam uma vida sem saber e tratando de forma errada. Inclusive os processos cirúrgicos, porque uma das opções de tratamento é a lipoaspiração. Só que é um processo completamente diferente, é uma lipoaspiração completamente diferente da lipoaspiração de um paciente que não tem diagnóstico de lipedema. Então, o olhar é diferente, o tipo de abordagem cirúrgica é diferente e o pós-operatório da mesma forma. Então, por isso que a gente vem usando um pouquinho mais do material ali contigo também, por conta da demanda que a gente vem recebendo, né, e do quanto que isso a gente vem olhando, né, aprendendo cada vez mais, discutindo. Sábado passado eu ainda fiquei 2 horas, eu acho, em meeting online também, estudando, discutindo sobre isso com colegas do Brasil. A gente fez também um bate-papo falando sobre isso com colegas também de várias regiões. Então, tem muitos lugares que nem se fala muito ainda sobre o lipedema. E eu também trouxe para mim essa responsabilidade de, nos canais que me oportunizam, a gente poder falar sobre isso, porque isso é importante para quem está em casa, né? Para diagnosticar correto, para tratar correto. E para isso você precisa de um cirurgião vascular ou de um médico vascular, você precisa, por vezes, de um angiologista, você precisa, depois de feito o diagnóstico, como é uma doença de caráter inflamatório, você precisa de uma nutricionista, você precisa de atividade física. É um contexto, né? E não é toda atividade física, porque se você fizer uma atividade física que gera um processo inflamatório, não pode. Então, e você precisa, claro, do fisioterapeuta. Com certeza.
Karina, que legal. Eu fico muito feliz, assim, em receber todas as informações. Algumas coisas a gente acha que sabe, mas eu agradeço, assim, e te parabenizo, né, Querida. pela tua competência profissional. Te conheço desde a minha vida acadêmica, então sei da tua competência, sei do teu Que ano que tu profissionalismo. formou mesmo? 2017. Não faz essa cara, amiga. Eu vou fazer o Eu quê com a fiz uns minha? cálculos assim, deixa pra lá. Tá bom. E visando sempre o melhor para o paciente, um ser humano ímpar, assim, que sempre vê o benefício, o paciente como humano, se colocando no lugar. É importante, né? Então, agradeço, né? E agradeço também por estar aqui no nosso podcast, por aceitar o nosso Imagina, convite uma honra, Laís. e sempre ter essa nossa parceria de confiança uma com a outra. Saiba que, em nome da Omedic, né, agradeço, continue contando com a gente. E vai ser sempre um prazer receber você aqui, de portas abertas. E com certeza vão ter muitos outros assuntos para outros podcasts. Que bom, eu fico muito feliz. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui. Parabéns, né, pelo desafio de levar a informação além de produtos e materiais e ferramentas para que a gente possa trabalhar. Então, acho que também é um compromisso em levar informação, né, para o teu cliente, para o nosso paciente, para os profissionais que também escutam, né, e consomem, né, esses produtos. Então, enquanto tiver uma parceria e pessoas que se preocupam com qualidade, com detalhe, com o resultado final, que é o do paciente, eu estou sempre dentro, pode contar comigo. Ah, que legal, agradeço mesmo. E como a gente sempre fala, né, a gente vende saúde, Exato. né? Não, vai muito além do produto, né? A saúde, o benefício, tu vê a satisfação do cliente estar ali. E a gente sempre, muitas vezes, os produtos que a gente vende, a gente fala, depois passa aqui e me diz o que tu achou, como é que tu estás. E o quanto é importante a gente cada vez mais. Eu falei isso no dia do fisioterapeuta, Laís, que eu tive a oportunidade de fazer a abertura. Teve um evento ali na SIC e eu falei cada vez mais, em especial, como fisioterapeutas precisam abraçar fisioterapeutas. Então, por vezes, apoiar, sabe? Trocar, interagir. O benefício tem que ser do paciente, tem que ser. E ao longo da carreira, a gente vai amadurecendo cada vez mais, a gente vai entendendo, vai ficando mais claro isso, que tá tudo bem, tem espaço para todos, né? Tem assistência para todos. Então, que bom, hoje sou eu que estou aqui, mas eu também vou ficar muito feliz se em outra oportunidade tiver outro colega fisioterapeuta trazendo também a sua vivência, a sua realidade, porque é isso que importa. É importante. Então, muito obrigada. A gente encerra o nosso podcast. E é isso, pessoal. Encerramos o nosso podcast. E agradeço, né, por você ter ficado com a gente até o final, até aqui. E convido vocês a curtirem, né, a nossa página, né, a se inscreverem no nosso canal, o Omedic Saúde, aí lá no nosso Instagram também, a seguir a gente no @Omedic Saúde. Lá a gente está sempre se atualizando com posts. Deixe seu comentário, deixe sua curtida, que a gente vai ter o maior prazer em receber vocês. Até a próxima. Um beijo!